Olá pessoal, estamos chegando ao final do nosso curso, então a gente já viu a maioria dos comandos de estrutura, então como colocar e lançar as nossas vigas, paredes, colunas, pisos, treliças, contraventamento, sistema de vigas, fundações, armaduras e muito mais. Então agora a gente vai, nesta aula extra, falar um pouco do Revit Extensions, que é este plugin aqui, que na verdade é um programa instalado dentro do Revit. Você pode encontrá-lo na mesma página na qual você pode fazer o download dos programas da Autodesk na versão estudantil, como o Revit, o Maya, o AutoCAD, o 3ds Max e diversos outros. Então lembra lá no início do nosso curso a gente teve uma aula na qual a gente ensinou como instalar o Revit na versão aí estudante. E da mesma forma que você o fez, você vai entrar no mesmo site e você vai pesquisar por Revit Extensions, ou seja, extensões. E aí você vai baixar e instalar um programinha que vai nos dar acesso a esta barra de ferramentas, que tem muitos comandos poderosos. Então aqui a gente tem a barra de elementos, na qual a gente pode modificar ou excluir elementos desta barra de extensão. Além disso, a gente tem preferências do projeto. Então isso aqui é um pouco, digamos, normativo. Então a gente tem as configurações regionais, você vai escolher as configurações que você deseja. Então a gente tem aqui diversos países, como você pode ver, e a gente está selecionando o Brasil, claro. Atualização dinâmica, ele vai atualizar esse programinha para que sempre que tenha mais uma informação, ele atualiza automaticamente sobre colunas, paredes, sapatas distribuídas e vigas. E aí banco de dados, então a gente tem os bancos de dados para os perfis, parafusos, materiais e barras de reforço. No caso dos perfis, a gente está trabalhando com o American Hot Rolled, que é simplesmente o sistema americano para os nossos perfis, né, laminados. E aqui o Wood and Pro para Timber, né, que é madeira. Então note que aqui a gente tem dois bancos de dados, né, americanos. Para o parafuso a gente tem o ASTM Bolt, né, que é o American Standard for Testing and Materials dos Estados Unidos da América. E materiais, família brasileira aqui, né, banco de dados brasileiro. Barra de reforço, ACI, que é o American Concrete Institute, o Instituto de Concreto Americano, na qual a gente tem algumas barras de vergalhão. Então aqui a gente pode simplesmente abrir essas configurações regionais, a gente pode salvá-las, se a gente quiser, carregar configurações regionais padrão e até salvar configurações regionais atuais como padrão. Então a gente pode fazer algumas alterações nisso aqui, como por exemplo, eu posso adicionar um banco de dados à minha lista, eu posso excluir esse banco de dados e selecionar esse banco de dados como se fosse o padrão, tanto para perfis, parafusos, materiais e barras de reforço. Então vamos cancelar o nosso comando. Note que a gente tem mais algumas ferramentas bem interessantes aqui no Autodesk Revit Extensions. Uma delas é o gerador de estrutura, né? Você clica aqui em modelagem, gerador de estrutura. Então ele vai gerar uma estrutura baseada em alguns parâmetros que você vai inserir no programa. Então isso aqui é muito poderoso para quem estiver trabalhando com modelagens de estruturas modulares, aquelas estruturas que são bem simétricas. Então, dependendo do seu projeto, não é tão viável fazer isso por aqui. Mas vamos ver como é que isso aqui funciona, né? Então, a gente tem aqui esse gerador de estruturas. Note que a gente tem uma área de trabalho aqui na qual a gente pode ver a estrutura que está sendo gerada. Aqui em cima a gente tem alguma espécie, né, de visualização, como se fosse um CAD, né? A gente tem comandos de seleção, configurações que a gente pode trabalhar com elas. A gente tem rotacionar, zoom, projeção, vista, né, de arquitetura ou estrutura. Então, isso também tem um comando aqui ao lado, ó. Vista estrutural, que é essa que a gente está vendo, e uma vista de arquitetura, né, um arquitetônico. Ela fica um pouco mais, digamos assim, realista, não tão técnica. Então a gente tem gerador de linhas estruturais, a gente tem um banco de dados que a gente pode alterá-lo aqui, a gente vai ver em instâncias, e a gente pode ver a vista 2D do que a gente está gerando ou 3D. Vamos deixar em 3D para a gente entender mais como é que isso aqui funciona, né? Então, aqui em dados eu tenho geometria e carregamentos. Então eu posso sim inserir o carregamento para toda a minha estrutura. Por exemplo, dead load ou live load, né? O meu peso próprio, sobrecarga. E eu posso gerar essa estrutura para o Rex, Revit ou Robot, ou robô. Então eu vou gerar para o Revit, que é o que a gente está trabalhando. Eu posso alterar e adicionar massas aqui. Note que isso aqui é uma massa. Esse retângulo que eu tenho aqui, digamos, ele é uma massa.
e eu posso simplesmente mudá-la. Aqui eu vou clicar em geometria, eu tenho aqui um resumo, né, da minha estrutura, a parte de análise estrutural, e eu vou escolher aqui as massas que eu tenho disponíveis. Então eu tenho, por exemplo, prismas, no qual ele vai criar um prisma para mim. Então note que sempre que você vai alterando isso aqui, o Revit ele vai automaticamente criando essa estrutura para você no programa. Então por isso que às vezes fica um pouco lento, ele carrega aqui em cima, mas para evitar isso é só a gente retirar esse Regeneration After Change, e aí a gente pode alterar tudo sem que ele fique criando sempre. Então eu tenho um prisma, eu tenho, por exemplo, esse aqui que eu gosto muito, né, que é cúpula. Ele corta uma cúpula da forma que você inseriu os padrões, né? Então ele criou o elemento, vamos esperar um pouco. Está aqui a nossa cúpula, ele vai dizer que o elemento está ligeiramente fora do eixo e pode causar imprecisões. Sim, a gente tem que validar a nossa estrutura depois, porque aqui é uma estrutura genérica, como eu acabei de falar. Eu vou retirar esse Regeneration After Change e eu posso alterar isso aqui. Por exemplo, eu posso selecionar um Rotary Solid, como é o que tem aqui. E aí vai ser essa estrutura que a gente pode ver aqui embaixo em Mass Designations. Eu posso mudar, por exemplo, um Cylinder Sect, ou seja, é um corte em um cilindro. Então, eu acho esse aqui bem interessante, esse corte no cilindro. Vamos usar ele para o nosso exemplo. Aqui a localização, 0, 0, 0, o gama. Note que todas as dúvidas que você tiver em relação a essas identidades que a gente tem aqui, por exemplo, de dimensões, R, R2, H, alfa, mas o que é isso, Arthur? Você pode ver aqui ao lado, ó, em Mass Designations. Então, por exemplo, H, qual a altura que eu quero da minha edificação, por exemplo? Digamos que eu queira que esse H ele seja de 40 metros. Então, note que está em milímetros, eu vou deixar 40. Você pode alterar isso lá no início. Eu vou pedir para ele recriar aqui o meu pavimento, digamos assim. Eu posso rotacioná-lo para ver como é que ele funciona. Eu posso inclusive criar uma rotação em torno do eixo dessa edificação. Então os arquitetos piram aí. Eu posso vir aqui em beta. Note que beta é esse ângulo de rotação. E eu posso colocar aqui que essa minha edificação vai ter, por exemplo, 30 graus. Eu estou sendo aqui bem louco, né, fazendo isso. Então vamos ver o que é que acontece no nosso projetinho, né? E agora sim, olha só. Ele faz uma rotação naquela estrutura. Veja que eu estou vendo aqui uma visualização arquitetônica, mas eu posso vir aqui em cima e clicar numa visualização estrutural. Então ele vai me mostrar de uma forma um pouco mais detalhada, né? Então eu posso escolher aqui se eu vou adicionar paredes ou não. Vamos dizer que eu quero adicionar paredes. E aí ele vai mais uma vez carregar, vai colocar minhas paredes lá. Então foram adicionadas as paredes. E veja que a gente tem muitas configurações que a gente pode fazer. A gente tem vigas, então eu quero vigas, sim ou não? Sim, eu quero que apareçam vigas na minha massa, na minha estrutura. E aí, se eu quero grids ou não. Então, eu posso colocar assim para aparecer meus grids. Inclusive, eu posso definir a distância para que eu tenha um pilar em cada grid. Então, são inúmeras as modificações que eu posso fazer aqui. Lembrando, sempre que quiser fazer alterações, a gente tem todos esses parâmetros que a gente pode inserir aqui em dimensões para poder alterá-lo. E eu vou simplesmente fechar isso aqui. Eu posso clicar aqui em Generate para ele gerar. Eu vou fechar simplesmente o meu programa, não vou salvar essa estrutura que eu fiz. Então note que eu posso dar um zoom. Aqui veja que eu fiz aquela rotação, ela aparece realmente como está lá. Eu vou para o comando de visualização 3D. E note que eu tenho aqui aquela minha estrutura criada, com todos os parâmetros que eu defini. Então note que eu tenho um modelo analítico aqui também. Eu vou tirar o modelo analítico, então eu vou apertar o comando VV no meu teclado. Vou apagar todo o modelo analítico, na verdade escondê-lo. E veja que está aqui a minha estrutura, da forma que eu criei. Bem rápido, eu simplesmente vou lá, insiro alguns parâmetros e eu crio uma estrutura. E da mesma forma, eu tenho aqui as minhas elevações, né? Leste, norte, oeste, sul. Então, isso dependendo de como você inseriu, note que aqui está com uma descontinuidade, isso depende das propriedades que você insere lá no projeto. Ele cria também os níveis, né, que a gente está trabalhando. Então, note o pavimento 6, 7, 8, eu vou apertar o comando UN para mudar
isso aqui para metros, para a gente ficar com unidades métricas. Então, gente, ó, tem um pavimento aqui a cada 2 metros. Isso também pode ser alterado lá no programa, né? Agora aqui tem a cada 4. Então, é bem interessante. Inclusive, cortes, a gente pode fazer cortes. Né? Vocês já sabem como é que se trabalha com o Revit. Então, a gente pode ver como é que esses cortes ficam de acordo com a estrutura que a gente gerou. E eu posso mudar todos os meus elementos. Então, note que aqui eu tenho uma parede, né, básica TH20. Eu posso mudar essa parede para as paredes do meu template. Eu posso criar novas paredes. Vocês também já sabem como fazer isso. Inclusive uma parede cortina aqui, ó, para a gente deixar uma espécie de vidro. Deixa eu mudar essa visualização para realista. Tá aqui a nossa parede de vidro. E note que eu criei isso aqui só com paredes, então deu essa descontinuidade, mas eu poderia ter criado vigas, colunas, de forma que eu achasse melhor. Então é aí mais uma ferramenta para vocês utilizarem, para vocês é, pesquisarem um pouco mais. Vocês podem, como eu disse, clicar em modelagem, gerador de estruturas, vocês podem apertar F1 no teclado de vocês. E além disso, o Autodesk Revit Extensions às vezes nos dá uma gama bem maior aqui de possibilidades. Então, note que a gente pode fazer análise. A gente pode fazer análise estática de estruturas, análise estática de lajes, de treliças, de vigas, simulação da forma conceitual de um sólido 3D e transferência de carga. Né? Então, ele executa a transferência das cargas do projeto para forças verticais e reações em um modelo estrutural. E você pode trabalhar com isso. Mais uma vez, comando F1 para obter mais ajuda e a gente pode pesquisar um pouco mais como é que isso funciona. E além disso, a gente tem esse comando para poder colocar armaduras na nossa estrutura. Então, são armaduras colocadas de forma genérica e automática. Então, pode ser útil ou não, né? Dependendo do que você usa. Se você utiliza, por exemplo, o TQS, você já vai ter suas armaduras e tal, mas nem sempre esse é o caso. Então, a gente pode colocar armaduras nas aberturas da laje, cantos da parede, colunas, extremidades de sapata. A gente pode colocar a armadura no projeto inteiro, que é essa geração automática de armadura. A gente pode ver interferências das barras de armadura, muro de arrimo, parapeitos, paredes, pilares, sapatas contínuas, distribuídas e vigas. Então é um comando bem interessante que a gente pode ver aqui. Eu vou simplesmente apagar todo o projeto que eu tinha. No pavimento 1 eu vou criar aqui algumas colunas. Então eu vou colocar uma coluna de concreto com uma viga aqui no meio. Bem simples mesmo, só para a gente entender a funcionalidade do Revit Extensions. E aqui eu vou no meu modelo 3D, está aqui o meu pórtico. E eu posso selecionar ele todo e vir aqui em extensões, armadura, geração automática de armaduras. Então ele vai ler meus arquivos, vai classificar e a gente vai poder selecionar algumas instâncias. Por exemplo, para a armadura das colunas, qual é o modelo de armadura que vai utilizar? O modelo padrão. E qual é o modelo padrão? A gente pode editar esse modelo aqui nessa setinha. E veja que já existe aqui um padrão de, por exemplo, barras, estribos, cavilhas e área da armadura. A gente tem aqui até como se fosse uma tabela, né, que nos dá esse resumo. E para as barras eu posso escolher essa armadura. Por exemplo, para todos aqueles pilares que eu selecionei, eu vou querer uma armadura de 10, CA25. Com gancho superior ou inferior? Não, vou deixar sem gancho, mas eu poderia colocar o ganchinho, né? Vou deixar nenhum. Número de barras na vertical e na horizontal. Então, note que aqui também tem a indicação NB, NH. Vou deixar duas, 4 armadurazinhas, bem simples. Estribos, como é que vai acontecer meus estribos? Eu quero um estribo de 6.3 CA25. Eu posso escolher 5.0 também, tem aqui ó, 5 CA60. Eu posso escolher os ganchos do meu estribo da forma que eu desejar. Aqui está o nosso cobrimento, se vai ser 25, 30, 40, 50, de acordo com a nossa classe, né, de exposição aí. Eu vou deixar 30, né, para vir com a coluna. Tipo de estribo, eu tenho alguns tipos de estribo aqui que eu posso escolher. Vou deixar o padrão. A gente já viu como é que colocava a armadura lá no início, de acordo com o Revit, mas essa aqui é uma forma mais automática de a gente colocá-la. Então eu posso escolher aqui estribos a cada 10 centímetros, ou seja, 100 milímetros. Eu posso fazer a amarração com a laje ou a amarração com as vigas. Então, esse tipo de distribuição também pode ser selecionado. Cavilhas, eu posso também escolher cavilhas. Eu vou tirar as cavilhas, não quero cavilhas, para simplificar. Aqui está a minha área de armadura, né? De acordo com o que eu escolhi. E eu vou simplesmente dar um OK. E as minhas colunas vão aparecer dessa forma. Já para vigas, eu também posso fazer essa alteração
Eu posso mudar aqui os estribos, como é que ele vai se comportar. Eu posso fazer muitas alterações que são bem intuitivas, você apenas, como diz muito meu professor, é só olhar e ver. Então aqui, ó, para o suporte esquerdo, suporte direito, eu posso fazer essas alterações. Barras na principal, né? Qual é a barra que eu quero? Então 10 CA 25. Eu posso escolher ganchos. Na barra superior, eu vou ter, por exemplo, um de 8. Vamos colocar um gancho aqui só para ver como é que funciona. Então, barra superior adicional, barra inferior adicional, divisão da barra. Então, isso também pode ser feito. A gente pode fazer essa divisão da barra. E aqui a gente insere os parâmetros. Note que está tudo em português, então fica bem simples de a gente entender tudo que funciona. Se você já trabalha com engenharia estrutural, isso aqui vai ser moleza para você. E ele dá também a área de armadura. Então, note que é uma armadura realmente pequena, que é apenas um exemplo, 1 cm². E vamos clicar em OK e mais uma vez em OK. E agora o Revit Extensions ele vai gerar as nossas armaduras. Então, geralmente, dependendo do tamanho, isso pode demorar um pouco ou não. Depende também do seu computador. Mas está aqui a nossa armadura toda gerada. Note que a gente colocou aquele gancho nessa estrutura. E o que é interessante é que a gente pode vir aqui em estrutura de arame, a gente pode ver como é que está toda a estrutura da nossa barra. Então, note que foram apenas alguns cliques, eu selecionei toda a minha estrutura. Eu posso selecionar a minha armadura, por exemplo, vou selecionar toda ela, vou filtrar, vou aparecer aqui apenas, ó, vergalhão estrutural. E aí eu posso vir aqui, tá aqui, ó, estados de visibilidade. Eu posso selecionar para que ele seja visto como sólido, né? Na vista não obscurecida e visto como sólido aqui também, na vista 3D que eu estou. A gente pode fazer isso para todas as nossas vistas, plantas estruturais, elevação. Enfim, quando eu clico OK, aqui não mudou nada, mas quando eu vou lá no meu modelo realista, note que eu posso ver a minha barrinha da forma como ela está. E olha como ela fica legal. Aqui os meus estribos, tem aqui os meus pilares. Então, da mesma forma que eu fiz essa inserção de armaduras automáticas para a minha viga e o meu pilar, eu posso fazer para qualquer coisa. Eu posso fazer para paredes, para peitos, para cantos da parede, cantos da laje, aberturas da laje e assim vai. Então, mais uma vez, aperta F1 aqui se tiver alguma dúvida, mas é algo realmente bem intuitivo. Você vai simplesmente clicar no que você quer, claro que tem que selecionar antes, e aí vai aparecer todas as possibilidades para você colocar essa estrutura.